E o monóxido de carbono é um gás tóxico que pode levar à morte por asfixia. Especialistas alertam para o perigo das pessoas estarem em locais fechados que não tenham entrada de ar. Sem cor, não tem cheiro, inflamável e tóxico. O monóxido de carbono é produzido com base na queima, em condições de pouco oxigênio disponível, podendo ser encontrado no dia a dia, saindo do escapamento de veículos, equipamentos de climatização com falta de manutenção, fogões, lareiras e em qualquer lugar com queima de combustíveis fósseis e compostos que contenham carbono. Sintomas comuns como dor de cabeça, enjoos e tontura podem ser sintomas de uma intoxicação leve por monóxido de carbono, o que facilmente pode ser confundido com as causas de uma intoxicação alimentar, excesso de bebida ou até mesmo sonolência, pode se agravar e ser fatal. O monóxido de carbono, como ele não tem cheiro, a pessoa não percebe que está inalando o monóxido de carbono. Você tem 3 fases, né? A fase leve, a moderada e a grave. A leve são sintomas como dor de cabeça, enjoo, sonolência, vômitos. Numa fase moderada, o paciente pode ter falta de ar, dor no peito e eventualmente pode evoluir para coma. E na fase grave, o paciente realmente pode evoluir para uma parada cardiorrespiratória. Nessa semana, 4 jovens morreram em Balneário Camboriú, litoral de Santa Catarina. Segundo a polícia, tudo indica que as mortes ocorreram por intoxicação devido a um vazamento identificado no carro. Segundo o delegado que investiga o caso, uma falha mecânica teria levado monóxido de carbono para dentro do veículo. As vítimas ficaram cerca de 4 horas dentro do carro ligado, com o ar-condicionado funcionando, pois achavam que se tratava de uma intoxicação alimentar. No país, outros casos de mortes por este mesmo motivo já foram noticiados, seja por problemas de vazamentos nos aquecedores, chuveiros ou até lareiras em locais fechados. Na verdade, a orientação é sempre deixar pelo menos alguma entrada de ar em qualquer ambiente, né? Em qualquer ambiente, seja numa garagem, numa casa ou num carro, onde você estiver, deixar pelo menos uma janela aberta, não deixar aquele ambiente totalmente fechado, porque na verdade a pessoa às vezes não sabe que tem uma fonte de produção de monóxido de carbono naquele local, né? Às vezes está no local que está de visita, enfim. Então sempre ter essa preocupação de deixar pelo menos uma janela ou uma entrada de ar naquele ambiente. Grande parte das intoxicações com monóxido de carbono são por via respiratória. Quando inalado, chega até aos vasos sanguíneos e dificulta o transporte de oxigênio para o corpo, levando a pessoa à morte por asfixia. O monóxido de carbono ele se liga à hemoglobina, que é responsável dentro da corrente sanguínea pelo transporte do oxigênio. E ele se liga à hemoglobina, então o oxigênio, mesmo que a pessoa respire oxigênio, mesmo que tenha oxigênio naquele ambiente, o oxigênio não consegue se ligar à hemoglobina. Então o sangue não consegue transportar a hemoglobina numa quantidade suficiente para os tecidos, para as células do nosso corpo. E as células precisam do oxigênio para funcionar, todas elas. Então quando você tem a falta de oxigênio, você tem uma lesão em todos os tecidos do organismo. Isso pode evoluir, inclusive, para uma parada cardiorrespiratória. E a pessoa pode evoluir para a morte. E isso é muito grave, porque muitas vezes a pessoa não identifica que aquilo é uma possível intoxicação pelo monóxido de carbono. Ela justifica aqueles sintomas que ela está tendo com outra coisa, né?